Exercício 3, página 680. O exercício na letra A pergunta quando que nós podemos afirmar que uma substância é opticamente ativa, né? Quando coloca ela no polarímetro. Então, a resposta seria, ela vai ser opticamente ativa quando no polarímetro, ao incidir a luz sobre essa molécula, um carbono específico presente nessa molécula, que é o carbono quiral, desviar o plano da luz para a direita ou para a esquerda. Na letra B, ele pergunta, o ácido 2,3 de hidroxibutano dióico, o que ele quer saber sobre esse ácido? A fórmula estrutural e o número de carbonos quirais que ele apresenta. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi a molécula, né? Então, ele fala que a molécula é um ácido, tem no carbono 2 e 3 o grupo dihidroxi, então porque aparecem dois carbonos, esse grupo hidroxi, e é butano dioico. Então, quando eu falo em química orgânica em ácido, eu estou falando desse grupo funcional, que é a função ácido carboxílico. Quando eu falo hidroxi, eu estou falando da hidroxila, do OH. But significa que eu vou ter 4 carbonos ligados entre si. Ian significa que todas as ligações entre carbonos têm que ser ligação simples. Aí vocês vejam que eu tenho o di. O que significa di? Que eu vou ter 2 grupos oico. Oico é a terminação de ácido carboxílico. Então, eu vou ter 2 grupos C-O, OH, tá? Então, agora, para poder fazer a estrutura desse composto. Então, são 4 carbonos. Então, eu vou ter, 1, 2, 3, 4 carbonos. Como ele é da função do ácido carboxílico, vocês estão vendo que o carbono do grupo funcional, da carboxila, já está fazendo 3 ligações. Então, eu só posso usar como carbonos da ponta. Como eu tenho 2 grupos dioico, 2 grupos carboxílicos, então eu vou fazer os dois para os 2 carbonos da ponta da cadeia. Então, aqui eu tenho o primeiro grupo, dupla O, OH, e aqui eu vou ter o segundo grupo, dupla O, OH. Aí eu tenho que numerar a cadeia. O carbono que tem o grupo funcional tem que ser o carbono com o menor número possível. Então, tanto faz eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que aqui vai dar na mesma. Então, eu vou começar a numerar daqui, 1, 2, 3, 4. No carbono 2, eu tenho um grupo hidroxi. Então, carbono 2, um grupo hidroxi. Como são 2 grupos hidroxi, o outro está no carbono 3, grupo hidroxi. Terminei de colocar os grupos principais, agora eu completo as ligações do carbono com hidrogênio. Os carbonos da ponta já estão fazendo 1, 2, 3, 4, então tanto o carbono 1 quanto o carbono 4 já estão completos. Falta completar com hidrogênio o carbono 2 e o carbono 3. Carbono 2 está fazendo 1, 2, 3, a próxima ligação, vou colocar tortinha aqui para não passar por cima do 2, é o hidrogênio, e aqui o carbono 3, 1, 2, 3, 4. Então, essa é a estrutura do ácido 2,3 de hidroxibutano dióico. Aí ele pergunta o número de carbonos quirais. Então, vamos recordar o que são carbonos quirais. Carbonos quirais são carbonos que têm 4 grupos ligantes diferentes. 1, 2, 3, 4. Certo? Logo, o carbono quiral ele só pode fazer ligação simples. Então, eu já descarto o carbono 1 e o carbono 4, porque eles estão fazendo uma dupla com oxigênio. Então, eles não vão ter 4 grupos ligantes, e apenas 3, carbono 4. 1, 2, 3, terceiro grupo. Então, os carbonos quirais, se houver, vão ser do carbono 2 e o carbono 3. Então, vamos ver, carbono 2. Eu tenho o grupo hidrogênio, que é diferente do grupo OH, hidroxi, que é diferente do grupo hidroxila, que é diferente desse grupo todo aqui, Então, eu posso dizer que o carbono 2, eu coloco o asterisco para indicar a quiralidade. É um carbono quiral. Por quê? Ele tem 4 grupos ligantes diferentes. Vamos analisar agora o carbono 3. O carbono 3 tem o hidrogênio, tem a hidroxila, tem o grupo carboxila e tem esse grupo aqui, Todos esses grupos são diferentes entre si.
Então, o carbono 3 também é um carbono quiral. Então, quantos carbonos quirais tem nessa molécula? 2 carbonos. E a forma estrutural foi apresentada. Terminado o exercício 3, a gente tem também o exercício 6 para poder resolver. O exercício 6, ele vai falar sobre a vitamina C e na letra A ele pergunta quais são as funções orgânicas oxigenadas presentes na estrutura e se essa estrutura é opticamente ativa. Então, vamos começar com as funções orgânicas oxigenadas. Então, vamos lembrar um pouco as funções orgânicas oxigenadas que nós temos. Então, funções orgânicas. Quando ele fala oxigenadas, quer dizer que tem a presença de oxigênio. Então, quais são elas? Então, eu tenho, álcool. Como é que eu vou identificar o álcool? Eu tenho que ter carbono saturado, 4 ligações simples e uma delas com a hidroxila. Eu tenho cetona. Eu tenho um carbono entre carbonos, e esse carbono faz uma dupla ligação com oxigênio, carbonilo. Eu tenho o aldeído, que eu vou ter carbono da ponta da cadeia, tanto faz da direita ou da esquerda, fazendo uma dupla ligação com oxigênio ligado ao hidrogênio, desculpa. Ligado a hidrogênio, esse é o aldeído. Eu tenho ácido carboxílico, onde eu tenho carbono da ponta da cadeia ligado dupla O e OH. Eu tenho um éster, que é carbono dupla O, uma cadeia carbônica qualquer. Então, esse carbono do éster, do grupo funcional, está sempre no meio da cadeia. Aqui é o 5, né? Eu tenho um éter, que é uma ligação simples do oxigênio entre 2 carbonos, né? Então, ele faz 2 ligações, eu vou ter o éter. Eu vou ter o fenol, que é o OH ligado ao anel aromático. Então, se eu não esqueci de nenhuma, essas são os grupos funcionais oxigenados. Então, eu tenho álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, éter e fenol. Se nós formos analisar a estrutura aqui da vitamina C, a gente vê, a gente tem o enol também, aqui, pera um pouquinho, enol. Enol, quando o carbono está fazendo uma dupla ligação e ele vai estar ligado ao OH. Outra dupla ligação aqui provavelmente é com carbono, tá? Certo? Então, o que que eu vejo aqui? Eu vejo, carbono fazendo ligação com OH, e esse carbono tá fazendo 4 ligações simples, 1, 2, e as outras 2 são com um hidrogênio. Então, aqui eu tenho a função álcool, certo? Eu tenho a função álcool aqui novamente, eu não preciso repetir. Eu tenho a função, carbono insaturado, fazendo dupla ligação, ligado ao H. Então, eu tenho aqui a função enol. E eu tenho carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, certo? Esse mesmo carbono ligado ao oxigênio, que seria o éster. Então, aqui eu tenho a função éster, que compreende essa estrutura aqui. Então, no item A, como resposta, eu vou ter éster, álcool e enol. Essas são as funções oxigenadas presentes na vitamina A. Então, é o número 8, o número 1, e eu vou ter o éster, que é o número 5. São essas funções oxigenadas. Na letra B,
pergunta se a vitamina A é opticamente ativa. Para um composto ser opticamente ativo, ele tem que ter um carbono quiral. Carbono quiral, 4 grupos diferentes ligados ao carbono. Então, certo? Então, a presença do carbono quiral ou carbono assimétrico vai dizer se a substância é opticamente ativa ou não. Então, na vitamina C, onde que eu vou ver carbono quiral? Esse carbono aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor, laranja, tá ligado a H e H. Então, aqui, ó, ele tá ligado a 2 grupos iguais. Então, esse carbono não é quiral. Esse carbono, ele tá ligado ao hidrogênio, ao OH, ao CH2OH e a esse grupo com anel. Então, esse carbono aqui é quiral, certo? Esse carbono aqui, ele tá fazendo, ó, 1, 2, 3, 4. Também vai ser quiral, porque as 4 ligantes são diferentes, ó. Hidrogênio, COH, todo esse grupo aqui. Esse grupo aqui, ó, do anel com oxigênio. E tá ligado com esse outro grupo do anel, carbono. Então, ele também é um carbono quiral. Então, essa substância é opticamente ativa, tá? Então, ela é opticamente ativa, pois ela apresenta carbono quiral. Então, ó, é opticamente ativa, pois apresenta carbono quiral. No caso, ela apresenta 2 carbonos quirais. É isso, gente.